Gabigol é deixado de fora do jogo contra o Grêmio também, né? A gente vai trazer aqui a provável escalação, né? O time treinou hoje pela manhã, tá embarcando aí, né, para o jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, e Gabigol, pelo menos por informação do Mauro César Pereira, né, não viaja. A gente está aí aguardando aí as imagens também, vendo se a gente manda equipe lá para o aeroporto para fazer o embarque do Flamengo, saber se o Gabigol embarcou mesmo ou não, mas a informação é que ele não embarca, tá? E para completar toda essa situação, o Tite já está tomando uma pressão, inclusive, dos torcedores e da mídia em geral, porque, queira ou não, essa perseguição ao Gabigol, né? Essa birra com o Gabigol, essa falta de minutagem do Gabigol e ainda por cima ter barrado o Léo Ortiz, que é o melhor jogador recentemente do Flamengo, junto com o Luiz Araújo, que se machucou, ele perde os dois jogadores com a decisão que ele toma. Com a situação do Léo Ortiz, fica ainda mais insustentável a situação do Tite. Ele não vai sair, tá, gente? Ele não vai sair. Mas a gente tem que reclamar e criticar do que está acontecendo, né? A gente precisa falar do que está acontecendo. Não tem explicação, né? Colocando aí a vaidade acima do Flamengo. É inadmissível isso, né? E um dos motivos que ele fala, o Pulgar foi titular, o Pulgar é titular da seleção dele, tá aí. Então, a situação que a gente está trazendo aqui agora do Léo Ortiz, né, acaba que cala a boca, né, do Tite. A verdade é essa, né? A Conmebol aí divulgou a análise do VAR também, né, em lances de mão na área, em Flamengo e Peñarol. A gente traz aí também o Arrascaeta mandando um recado aí para a torcida do Flamengo, né? E vamos falar sobre essa situação aí toda envolvendo o Gabigol. É lamentável, a gente, por mais que eu recrimine algumas atitudes recentes do Gabigol, desde o ano passado, 2023, após o Flamengo perder pro Olímpia, ele fazer festa, várias coisas que eu recriminei, mas na hora também de defender, quando eu vejo que tá certo, eu defendo. E o Gabigol é ídolo, o Gabigol tem história no Flamengo e deve ser respeitada. Ele não pode jogar com a história, ele não pode ser renovado com a história apenas, ele precisa de desempenho. Mas como ele vai ter desempenho se o técnico não dá minutagem para ele? Então não tem condição. O cara, pelo que eu soube, não está desmotivado coisa nenhuma, tá? Tá muito motivado. Inclusive quer mostrar serviço, né? Eu espero que seja justamente contra o Peñarol. Vocês já pensaram o que pode acontecer se o Gabigol contra o Peñarol, ele entra e ele faz um gol? Aí vai ter torcedor falando aqui, você tá maluco, você tá viajando, você é Gabizete. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu aceito você falar o que você quiser aqui no comentário. Fica à vontade. Só que eu tenho que falar isso. Imagina se o Gabigol entra contra o Peñarol no Uruguai. Imagina se ele faz o gol da classificação do Flamengo, ou leva para os pênaltis, e nos pênaltis ele faz o gol dele também, confirma. Imagina se o Gabigol decide a classificação do Flamengo, a primeira vitória do Flamengo, né, contra uma equipe no Uruguai, na Libertadores. Imagina se o Gabigol ajuda o Flamengo a se classificar. Como é que fica a situação do Tite em frente a isso, né? Perante essa situação? Como é que fica? E eu vou dizer mais, eu acho que ele pode ter sim perdido o grupo. Eu acho que ele pode ter perdido o grupo com a situação do Léo Ortiz, tá? Porque quando ele tira o Léo Ortiz e coloca os outros jogadores que voltaram das seleções e tal, o que acontece? Ele tá dando um recado que não tem meritocracia. E isso afeta todos no grupo, independente de gostar ou não do Gabigol. Aí quando isso acontece, o mesmo que está acontecendo com o Gabigol, acontece com o Léo Ortiz e com outros atletas aí, peraí. Qual é desse cara aí? Peraí, o que está acontecendo?
E aí a batata do Tite está assando. Já assou, na verdade. Eu só peço aos jogadores do Flamengo que joguem por isso aqui, ó. Por essa camisa. Joguem pelo Flamengo. Joguem pelo Flamengo. Não tem que jogar pelo Tite. Vocês têm que jogar pelo Flamengo. Vocês têm que respeitar a camisa que vocês estão vestindo. O Gabigol, pela informação que chega, sabe que errou. E quer se recuperar. E sonha com essa recuperação. E eu não vou desacreditar alguém que já fez tanto pelo Flamengo. Mesmo tendo errado muito, muito. Não sejam rancorosos. Eu mesmo já reclamei muito dele aqui. Não sejam rancorosos. O recado dele ontem com a postagem, eu acho que foi justamente por essa notícia aqui. Gabigol está fora do jogo do Flamengo contra o Grêmio pelo Brasileirão. Ainda em recuperação física, Gabigol não viaja para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no Brasileirão, tá? Além dos jogadores que não viajam por planejamento da comissão técnica, Gabigol também não será relacionado no duelo com o time gaúcho. Mesmo sem lesão confirmada, Gabigol ficou fora do jogo contra o Peñarol e também fora contra o Grêmio. O jogador seguirá no Ninho do Urubu focado em aprimorar a parte física. A informação é do jornalista Mauro César Pereira. Apesar disso, exames realizados não apontam trauma no músculo posterior da coxa direita do atleta. O Flamengo viaja sem 13 jogadores agora. Tá? Vamos lá. Então, Matheus, o Flamengo, olha só, eu vou falar a provável escalação para vocês, né? Mas a gente sabe que o Flamengo vai sem Rossi, sem Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. São 13 jogadores fora. E aí, no treino dessa manhã, o Flamengo fez o último treino antes de enfrentar o Grêmio. O Tite vai mandar a campo um time alternativo. Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas. Exatamente o que a gente tinha falado ontem, só que trocando aí o Gabigol por Matheus Gonçalves. Everton Araújo, Alan, Alcaraz, Lohan, Matheus Gonçalves e Carlinhos, tá? Então, jogo da 27ª rodada do Brasileirão. O Flamengo não poderia perder esse jogo, mas vai jogar aí desfigurado, né? E o Gabigol segue fazendo trabalhos em campo à parte, sob a supervisão de fisioterapia e preparadores, tá? Então, a gente torce que o Gabigol esteja 100% bem para jogar. Eu acredito que até já tivesse, mas há uma predisposição para não colocar o Gabigol para jogar. Eu espero de verdade que o Gabigol possa fazer a diferença, que possa entrar contra o Peñarol e que a gente tenha a nossa revanche, né? E a nossa classificação. Então o Gabigol fora do jogo contra o Grêmio, pelo menos essa é a informação, e a gente vai confirmar conforme o embarque do Flamengo acontecer para Porto Alegre. O Arrascaeta mandou um recado à torcida do Flamengo após a derrota para o Peñarol. Nada como um dia após o outro, colocando o vestiário do Flamengo até o fim, né? Colocando o vestiário do Flamengo no Ninho do Urubu, né? Onde o Flamengo treinou na sexta-feira. Então, os jogadores estão super incomodados e querem a forra contra o Peñarol. Querer não é poder, vão ter que jogar muito, mas a verdade é que o Flamengo tem condição sim, tem um elenco forte, tem um time forte, mesmo desfalcado, né, com tantas lesões. Olha, o primeiro lance analisado pelo VAR no jogo entre Flamengo e Peñarol foi o lance do Eric Pulgar. No VAR, o venezuelano Juan Soto não chamou o árbitro Jesus Valenzuela para o monitor porque considerou que a bola veio do próprio volante rubro-negro e tinha direção para trás, saindo da área, né? Vem do seu próprio pé e a bola vai para fora, tá? Então não tinha nem o que verificar, a bola veio dele mesmo, resolvido. O segundo lance analisado foi a reclamação do Flamengo após a bola bater na mão
de Lucas Hernandes na sequência de um corte do zagueiro de cabeça na área do Peñarol. Soto considerou que o braço do jogador uruguaio estava colado no corpo e não ampliou sua área, além da bola também ter direção para sair da área, tá? Então os dois lances foram avaliados, tanto do Flamengo quanto do Peñarol, iguais, considerados iguais, tá? Sobre a situação do Léo Ortiz, que pressiona ainda mais o Tite, né? O Léo Ortiz é a surpresa de Dorival Júnior entre os pré-convocados para a data FIFA de outubro. O zagueiro, que ainda briga por espaço como titular do Flamengo, matéria do Globo Esporte, tem essa tirada, né? O jogador que ainda briga por espaço como titular do Flamengo e tem jogado de volante, está na lista larga e enviada para os clubes na sexta. Rubro-negro tem ainda Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson pré-convocados, tá? Então, como já tinha acontecido em setembro, a CBF utilizará até o prazo limite de 10 dias para o anúncio dos 23 nomes que vão defender a seleção contra Chile e Peru. Mas a chamada lista larga já foi enviada para os clubes na sexta-feira. Além de Ortiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson estão na lista. Improvisado como volante, Léo Ortiz tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo no segundo semestre e caiu nas graças da torcida. Na partida contra o Peñarol, no entanto, ele foi preterido por Tite e começou no banco de reservas. Curiosamente, foi o atual treinador rubro-negro que deu as primeiras oportunidades a Ortiz na seleção. Pra vocês verem que ele não tem critério nenhum, é inacreditável. E o que ele faz com o Gabigol também. Aí você vai pegando tudo isso, né? Em 2021, o zagueiro foi convocado para a disputa da Copa América, em que o Brasil terminou como vice-campeão. Se Ortiz é surpresa, os outros 3 rubro-negros são figuras carimbadas. Fabrício Bruno e Gerson estiveram na convocação de setembro e Ayrton Lucas foi chamado por Dorival em março, tá? O regulamento da FIFA permite que os 23 jogadores sejam definidos até 10 dias antes da apresentação, mas os clubes com pré-convocados devem ser informados com 15 dias de antecedência, tá? Dorival Júnior divulga a convocação no próximo dia 27. Os jogadores se apresentam no dia 7 em São Paulo e treinam no CT Joaquim Grava do Corinthians até o dia 9, quando seguem para Santiago. O Brasil enfrenta o Chile fora de casa dia 10 e tem pela frente o Peru dia 15 no Mané Garrincha em Brasília. Com 10 pontos, a seleção ocupa a 5ª colocação nas eliminatórias, precisa de vitórias e a gente só espera que não lesionem mais jogadores do Flamengo com essas convocações. Só isso que a gente espera. A situação já está feia demais. Agora, situação a batata do Tite assou total, né? Assou total. Serve para a seleção, mas não serve para o Flamengo. Não é titular. O Ronaldo Angelim ficou revoltado, cara. Nosso parceiro Ronaldo Angelim, nosso amigo, nosso ídolo, ex-zagueiro do Flamengo. Eu faço questão que vocês vejam a comida de rabo que ele deu, né? No Tite, por não ter levado o Léo Ortiz. Olha só. Revoltado. Conheço ele, meu irmão. Boa noite, meu povo. A derrota do Mengão ontem. Estou atacado da ansiedade, não fiz nem nada meus stories, não fiz nada. O Flamengo perde horrível. Fica amarelinho, sem cor, magro. Mas pra cá eu perdi 1 quilo, comi direito, nem como. É doido, é? O Flamengo vai matar nós do coração. E é porque eu não achei que Tite, ele errou, beleza, errou, mas errou, na minha visão, em 2 peças. Primeiro, para ele ter entrado com o Léo Ortiz, para mim, que vem jogando muito bem, jamais pode sair do time, hipótese alguma. E era para ter entrado com o Ayrton Lucas, por conta que o Alexandre ainda tá sem ritmo de jogo, né? Na minha visão. Mas, fazer o quê, né? A opção do treinador. Eu tinha feito só essas 2 substituições aí, né? Não vou mentir, poderia ser que eu tivesse perdido também, que eu não tiraria pro Galo, eu teria colocado ele na zaga. Ter uma saída de bola melhor, um passe melhor. Né? Queira ou não queira no time de futebol, a saída é
saída de bola ela é muito. Os 20 minutos que ele jogou melhor do que quem estava. Lógico que a gente entende que a Arrascaeta, que é o jogador que faz uma diferença danada no Flamengo, está muito tempo sem jogar, De La Cruz. Isso aí a gente sabe que são jogadores que têm um nível bem elevado, né? Mas estão sem ritmo, né? Ideal. Mas você deixar Léo Ortiz hoje no banco é uma crueldade, né? E Ayrton Lucas não. Por isso que Ayrton Lucas começou a jogar melhor e foi tirou. Então, assim, mas faz parte. Erros acontecem e agora é treinar, né? Pra se preparar para fazer agora lá na final. Não tem mais jeito não. Vamos ver agora quem é nessas horas, né? Final é final. Ganhávamos contra o Grêmio, largamos de mão o Campeonato Brasileiro, né? Só com a sobra da sobra aí. Vamos que vamos. O que tu acha de Carlinhos, Ronaldo? Cara. Fogo, né? Você não gosta de cornetar jogador, porque eu fui jogador e ruim também. Então, assim, você vai cornetar um jogador, mas o momento dele não é bom, né? Vou dizer que ele não seja um grande jogador. Vai que depois ele faz um monte de gol aí e cala a minha boca. Então, assim, jogador não fala mal de jogador. Né? Ele não chegou no Flamengo à toa. Ele chegou porque ele fez vários gols pelo Nova Iguaçu, mas a camisa do Flamengo ela tem um peso a mais. Eu mesmo me adaptei um ano, né? Demorei um ano para me adaptar ao Flamengo, mas mesmo nessa minha adaptação ainda fiz vários gols. A gente ainda ganhou a Copa do Brasil, né? A gente ainda, mesmo com minha adaptação, fiz alguns gols decisivos. Vamos ver, né? Aguardar aí, né? Mas não tem como ele botar a Gabigol no banco, né, velho? Gabigol não foi nem relacionado pro jogo. Não tem como o Gabigol ser a terceira opção hoje no Flamengo, né? Pelo menos reserva. O Angelim aí, e ele sabe das coisas, né? Ele sabe das coisas. Cornetou de leve. Só que foi forte, foi firme. Foi firme. Tá certo aí o Ronaldo Angelim. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like, maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.